Pessoal, boa tarde. Agora vamos entrar no capítulo 7 de Hebreus, né? Vamos estudar mais um pouco. E aqui, nesse capítulo 7, é uma continuação do capítulo 5, que trata da comparação com o sacerdócio de Melquisedeque, né? Uma comparação do sacerdócio de Cristo com o de Melquisedeque. O capítulo 7 é uma extensão do ensino a respeito de Melquisedeque, iniciado no capítulo 5. O Antigo Testamento, como a gente já sabemos, e a gente vem tratando bem desse assunto, nos revela dois tipos de sacerdócio, né? O sacerdócio arônico, né? O sacerdócio levita, iniciado com a pessoa de Arão, e o sacerdócio de Melquisedeque. A diferença é que a lei levítica tinha a sucessão de sacerdócio, né? Tinha a sucessão. Como vou explicar? É semelhante a algumas religiões que tem por aí, que tem que usam desse meio aqui, desse sacerdócio arônico, né? Como base doutrinária para sustentar a tal da sucessão apostólica, por exemplo, né? Que são apóstolos, Pedro, não sei quem mais, e por aí vai, né? E também a sucessão de sacerdócio. Porém, aqui em Hebreus 7, né? Aqui nós já tratamos de Cristo, a superioridade de Cristo aos anjos, né? Logo no início, e entramos na superioridade de Cristo, né, do sacerdócio de Cristo, ao sacerdote terreno, né? Já entendemos também que o crente verdadeiro é um pequeno sacerdote espiritual, né? Não com os mesmos fins do sacerdócio do Antigo Testamento, muito menos com a lei de sucessão, ok? Todo crente hoje, todo crente salvo em Jesus Cristo, ele tem acesso à presença de Deus, correto? A presença de Deus, ela não é exposta em figuras, né, nem em imagens ou coisa do tipo, né, porque Deus é Espírito. Então, o que acontece? A partir do momento que você passa a fazer parte da família de Deus, você tem acesso à presença de Deus, porque o véu do templo foi rasgado, né, o véu do templo. Aí, o que acontece? O problema é que muita gente não acredita. E se você não crê, é porque você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, por isso, né? Aí você fica dependente de pastores e não sei o que mais, de obreiros, e por aí vai, né? Como eu já disse, o outro tipo de sacerdócio é o de Melquisedeque, né? Baseado no evento histórico de um sacerdote que se encontrou com Abraão, quando este voltava de uma grande e vitoriosa batalha, né? Em Gênesis 14, versículo 8, 9 e 20. Está narrando essa história. Abraão foi o primeiro a reconhecer a superioridade desse sacerdócio, a quem deu o dízimo dos despojos de guerra, e foi por ele abençoado. O salmista declara que Cristo é um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, e não um sacerdócio temporário como o de Arão. Salmo 110, versículo 4. Né? O Salmo 110, a gente vem há bastante tempo falando dessa profecia, né? Da parte do Senhor. Eu vou ler ele aqui. 110, verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa profecia aqui, ela é destinada ao Messias, né? É uma profecia messiânica, né? Que se refere a Jesus Cristo. Bom, o capítulo 7, aqui do versículo 1 ao 10, que nós vamos trabalhar hoje, muitas pessoas costumam pegar versículos isolados desse texto, né, para sustentar a forma da prática do dízimo.
né? Porque veio antes da lei, correto? Até aí tudo bem. Mas qualquer um aluno de terceira ou quarta série, quando aprende a fazer produção de texto, ele vai ver uma coisa. Existem várias formas de texto, né? O texto descritivo, dissertativo, né? Tem texto normativo, né? Que é quando é uma ordem estabelecida, né? Porém, quando a gente lê Gênesis 14, ali é um texto descritivo, ali não é norma, né? Não é um texto normativo, ali é um texto descritivo, está descrevendo um fato que ocorreu, né? E que aconteceu. Não é verdade? Daí, alguns, eles mesmos se contrariam nas suas pregações. Por quê? Ora prega o, o, o dízimo, a respeito do dízimo nesse texto de Abraão, outra hora prega em Malaquias. Só que tanto essa ideia aqui da época de Abraão quanto da lei foi cumprida em Cristo, correto? Se você é um cristão genuíno e verdadeiro, você já faz parte disso aqui. Agora, você sendo casa de Deus, como nós já estudamos aqui nos capítulos anteriormente, feito por Cristo, morada do Deus vivo. Se é correto, se fosse uma ordem, né? Se fosse uma ordem, um mandamento, eu estabelecer essa prática, se eu tivesse cumprindo esse mandamento pela lei eu deveria ser, eu deveria desfrutar disso, pela lei, né? A gente entende, a gente sabe que lá em Jerusalém, depois de 66 depois de Cristo ali, provavelmente não houve mais os tais sacrifícios nem entrega dos dízimos, porque o templo foi destruído. Não havendo templo, né, não tem culto a Deus, correto? E isso era um dos motivos por qual o profeta Jonas não queria ir pregar em Nínive, né? Porque quando a gente lê ali as histórias do Antigo Testamento, a gente vê que quando Deus levantava alguém para destruir Israel, eles tinham três finalidades: destruir o templo, né, para não haver mais culto a Deus; destruir o rei, né, matar o rei e a sua descendência, né, para que não houvesse ali a monarquia, né, acabar com a monarquia; e destruir os profetas, para que não houvesse mais palavra de Deus naquela região, correto? Então, quando você pega isso aqui, eu sei que o Jonas não tem nada a ver com isso aqui, eu só estou dando um exemplo, fazendo uma comparação, mas quando você pega esses elementos e você traz para hoje, aí você entende uma coisa, ó, se eu sou casa edificada por Cristo, se eu fui regenerado, salvo em Cristo Jesus, né, pela graça, mediante a fé nele, e sou um cristão, professo a ele, né, então eu também tinha que desfrutar dessas bênçãos, correto? Porém, nós sabemos e compreendemos, né, que eu particularmente não teria essa ousadia de usar nenhum desses textos quando se refere à contribuição, porque de outra maneira eu teria que distorcer uma palavra, né? E a palavra de Deus, como nós já estudamos aqui, acho que foi até no vídeo anterior, a palavra de Deus, cada palavra aqui nas escrituras, né, ela é como se fosse um juramento de Deus, correto? Cada palavra direcionada de Deus por um profeta, alguém do tipo, né, era um juramento de Deus, né? Então, Jesus falou o seguinte, olha, aquele, né, que ensinar um desses mandamentos, né, aquele que tirar de qualquer um desses mandamentos alguma coisa e assim ensinar, será considerado um menor. Então, isso está aí um dos motivos porque eu não pretendo, jamais pretendo ser grande diante dos homens, né? Eu não tenho isso, mas muitas pessoas, para se aparecerem, né, ou falta de conhecimento, não sei, talvez a doutrina delas ali, elas acabam fazendo dessa forma. Não tenho nada contra, né? Mas o que eu entendo sobre essa questão que Abraão ter dizimado, dízimo de lei, e hoje
ter dízimo, eu entendo que o dízimo é parâmetro, né? Eu entendo que o dízimo é um parâmetro. Não é lei, não é obrigação, porque vivemos na dispensação da graça, correto? Então, se você fazer, é uma forma de adoração que você está fazendo a Deus, e faça de todo o coração, né? Porém, ele tem que ter uma finalidade. Como não existe mais os levitas, né? Creio eu que o dízimo hoje seria para a proclamação do evangelho, né? Como se diz, o evangelismo, por exemplo, né? Que não tem mais, acabou o evangelismo. Então, se não tem evangelismo, se você chega no ambiente religioso que você frequenta, são só mensagens aguadas, você perde todo o interesse de estar contribuindo ali naquela obra, né? Você perde o interesse, porque você vê que a vontade de Deus não está sendo cumprida, né? Muita gente pode pensar, não, mas o Brasil já está evangelizado. Não está. Não está. Não está. Que nem a maioria dos irmãos dentro da igreja não sabe nem o que é evangelho. Perguntar para uma pessoa o que é um evangelho, ela vai falar, é palavra de Deus. Não, mas toda a Bíblia é palavra de Deus, né? Então o camarada ele não sabe, ele não tem noção dessas coisas, entendeu? E isso também não seria uma resposta adequada, né? Então, meus irmãos, continuando aqui, a essência doutrinária do capítulo 7 de Hebreus repousa na discussão do sumo sacerdócio de Cristo, já introduzido nos capítulos 2 e 7, né, 2:17, 3:1 e 4:14. Vamos dar uma lida? Hebreus 2:17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, né? Hebreus 3:1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Amém? E principalmente no capítulo 5, versículos 6 e 10, né? Que vai dizer o seguinte: como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 10, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui nós vemos que o autor, o tema que é retomado agora pelo autor, né, explicando a importância da citação do juramento de Deus no Salmo 110, não é verdade? Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então, esse é um salmo messiânico, né? A gente sabe disso. Aqui, mais adiante, nesse texto também, o autor, ele usa 3 substantivos, né, para qualificar Melquisedeque, né? Ele usa 3 substantivos gregos, né? Apator, que significa sem pai, né? É um termo utilizado principalmente para se referir a crianças órfãs, rejeitadas ou ilegítimas, bem como a criação abandonada e de forma bem como a criança abandonada e de família ignorada, né? Amétor, sem mãe, né? Não vou me estender aqui. E agealógitos, né? Que significa sem genealogia, né? O versículo 11 instaura definitivamente o tema bastante delicado, né, para o qual o autor já vinha preparando o terreno: a inexistência de perfeição do sacerdócio levítico, em função do estabelecimento do novo sacerdócio de Cristo, né? Vamos ler o versículo 11 de Hebreus 7? Diz o seguinte: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei,
Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Né? Aqui nós vemos a imperfeição e a inutilidade do sacerdócio humano, correto? E a necessidade de um sacerdócio melhor, que é o sacerdócio de Cristo. Amém? Não que não valia nada. Aquilo ali, a gente tem que ter, as pessoas têm que ter um pouco de cuidado naquilo, né? Eu também. Porque é o seguinte, ali não é como muitos pensam que eles estavam ensinando, enxugando gelo, né? Eu já vi alguns pregadores dizendo isso, que os sacerdotes do Antigo Testamento, eles enxugavam gelo. E não era isso, né? Ali estavam representando, fazendo uma representação da maior obra redentora da humanidade. Correto? Que os animais mortos ali eram um tipo de Cristo, né? Um inocente morrendo pelo culpado. Não que Cristo seja um animal, não, nem que o ser humano, muito menos, seja um animal, mas que ali significava um inocente morrendo pelo culpado. Entendeu? E também, sobre a figura do sacerdote, Jesus, o sumo sacerdote, correto? Mais elevado que o sacerdócio terreno. Por isso que o sacerdócio humano, ele é imperfeito, né? Era e é imperfeito, né? Aqui eu separei um pequeno estudo aqui, né? Visto que a Bíblia declara que o Senhor de Davi seria um sumo sacerdote, como Melquisedeque, como eu já disse, Hebreus 5, 6 e Salmo 110, né, versículo 4. O intérprete judeu perguntaria, naturalmente, de que modo ele é como Melquisedeque? A ideia do autor é mostrar que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levita do judaísmo contemporâneo e, portanto, substitui, né? O Salmo 110 convida o leitor a procurar característica do Rei Supremo em Gênesis 14. Quando você vê um texto descritivo descrevendo algo que aconteceu, é melhor se aprofundar um pouco para ter uma melhor compreensão, né? Porque aqui no versículo 1 do capítulo 7, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdócio do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Nesse versículo aqui, o autor resume Gênesis 14, 17 a 24, num versículo. Né? Um resumo de Gênesis 14, do versículo 17 ao 24, né? Em que o rei sacerdote, cananeu da cidade, que depois se tornou Jerusalém, abençoou Abraão, né? A identificação de Salém, é importante a gente saber disso, com Jerusalém, é confirmada por Salmo 72, né? Versículo 2. E por outros textos, né? Outros textos extra-bíblicos, né? Como a execração egípcia, os manuscritos do Mar Morto e nos rabinos, né? Vamos ver lá o Salmo 76. Salmo 76. Salmo 76, verso 2, vai dizer o seguinte: E em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Amém? Meus irmãos, o nome Melquisedeque, né, a palavra Melquisedeque, esse nome, ele é interpretado como um prefixo e um sufixo, né? Uma junção de dois nomes. Meleque, né, rei, mais Tsedeque, justiça, né? Melquisedeque, então, é rei de justiça, amém? Nós sabemos que Cristo também é o nosso rei, não é verdade?
Como eu disse, um pouco a respeito do dízimo, o dízimo já era costume do Antigo Oriente Próximo, né? Muitas pessoas não falam sobre esse assunto quase. As pessoas só criticam quem dizima, né? A maioria assim critica as pessoas que dizimam. E a gente vê também muita vacaiação no nosso meio, por parte das pessoas que colhem esse dízimo, né? O dízimo já era prática, já era um costume do Antigo Oriente Próximo, do Antigo Oriente Próximo, antes que fosse designado no Antigo Testamento. Isso aqui é importante você saber, isso aqui já existia, essa forma de contribuição. E uma forma dele também é atestada na literatura greco-romana. Se você não sabe, a igreja romana, a religião romana, ela é uma das mais antigas do mundo, né? A romana, a fenícia, né? Os egípcios, os babilônios, são 5 principais. Eu esqueci agora qual é a última, mas são 5 principais religiões mais antigas do mundo. Então, e eles tinham os seus rituais, como tem até hoje, né? As imagens dos santos e tal, isso aí sempre existiu. Antes mesmo de o povo de Deus ser chamado do Egito. Esse povo já existia já, essas religiões. E uma forma também atestada na literatura greco-romana, como eu já li aqui. Neste versículo, o autor recorre a Gênesis 20 e 14, né, do versículo 4. Gênesis 14 e 20, a primeira ocorrência de dízimo na Bíblia. Né? O versículo 4 de Hebreus 7 diz o seguinte: considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos e despojos. Né? Sobre a lei do Antigo Testamento, os dízimos eram destinados aos descendentes de Levi, que eram descendentes de Abraão. Por exemplo, Números 18, 26. Números 18, 26. Vamos ler? Eu não vou ler todas as referências não, que são muitas. 18, 26. Vai dizer o seguinte: também falarás aos levitas, e dizer-lhes-ás, né? Tem que a minha língua aqui não fez essa dobra aqui não. Quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Então aqui a gente vê que não era somente um dízimo, tinha outro dízimo em cima desse aqui. Né? 2 Crônicas 31. 2 Crônicas 31. Vai dizer o seguinte. 2 Crônicas 31, 4 ao 6. Versículo 4 ao 6. E ordenou ao povo, aos moradores de Jerusalém, que dessem a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. Depois que este dito se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto e azeite, e mel e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimo das vacas, das ovelhas, dízimo das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões, muitos montões de dízimo. Cadê Neemias? Neemias 10, 37. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Neemias 10, 37. Neemias 10, 37. Esdras, Neemias. Vai dizer o seguinte: e que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas e os frutos da toda a árvore e mosto e azeite traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Amém? O versículo 38.
E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Amém? 13, 5 e 12. Neemias 13, 5 e 12. Vai dizer o seguinte: fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, incenso e os vasos, e os dízimos dos grãos, do mosto, do azeite, que se ordenaram para os levitas, e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Amém? Versículo 12. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite, aos celeiros. Isso aqui era o dízimo, segundo a lei, né, para os levitas e para o pessoal lá do templo. Mas Abraão deu dízimo para mais alguém, que era o Melquisedeque, né? A mensagem do autor, né, a carta é que Melquisedeque, portanto, aquele que herdou o seu sacerdócio, né, do versículo 5 e 6, versículo 6 do capítulo 5, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, né, é superior a Abraão, e assim superior a Levi, pois Abraão é maior que Levi. Defendendo-se desse argumento, alguns antigos diziam que Melquisedeque retirou o sacerdócio, né, que Deus tinha retirado o sacerdócio de Melquisedeque por abençoar a Abraão, né? Contudo, o sacerdote, o Salmo 110 se refere claramente ao rei sacerdote que regeria as nações, não a Abraão, né? Então, meus irmãos, essa questão, essa briga tola que eu vejo as pessoas travando por causa de dízimo, para mim isso é tolice, isso é coisa de criança, não é verdade? Quando você lê as escrituras, você vai ver o seguinte, que tinha algumas pessoas ali que seguiam Jesus. A Bíblia não diz que elas davam dízimo para Jesus, diz o seguinte, que elas serviam a ele com suas fazendas, correto? Quando acontece ali as conversão ali na igreja primitiva ali, aí você vê uma coisa, as pessoas que eram convertidas, as pessoas que tinham posse, elas vendiam tudo que tinha, entregavam ali no templo, correto? E passavam a viver em comunidade com aquele povo. Só que não era de forma desorganizada, como muitas pessoas pensam. Não era de forma desorganizada. Tinha organização naquilo ali, né? Lógico que tinha. A ideia ali era o seguinte, ó, você vende suas posses, entrega ali, quando as suas posses estivessem acabando, o outro alguém se disposia a vender, né? E assim sucessivamente. Porém, como essa questão de dízimo, ela já era extra-bíblica, já existia mesmo até mesmo antes de Abraão, né? Dos reis da terra, das outras religiões antigas. Com o passar do tempo, eu esqueci qual é o nome do bispo, agora me falha a memória, né? Houve um bispo católico que inseriu isso na igreja, né? Como forma de contribuição, correto? Aí o que acontece? Até hoje, né, as pessoas fazem isso. Nesse segmento hoje, as igrejas evangélicas também pegam esse segmento, correto? E já vi alguns dizendo o seguinte, quando você não faz, você está em desobediência a Deus. Bom, se eu estou em desobediência a Deus, quanto mais o rico que tem na minha igreja, porque ele também não vendeu tudo para entregar para Deus, né? Aí já dá uma boa discussão, não é verdade? Você já tem esse argumento, correto? Agora, se você se dispõe a servir a Deus, você tem que fazer algo por ele. Porque quando Deus converte a gente, igual ele me converteu, a vontade é de servir.
é de se doar, né? A gente faz o que pode fazer e acha que está pouco. Essa é uma grande verdade, né? Todo tanto que a gente faz para Deus, a gente sabe que é pouco e é imperfeito, né? Mas quanto referente nesse assunto referente à contribuição, você deixar de contribuir, né? Você perde sua salvação, é isso, aquilo. Isso é completamente oposto ao que o autor de Hebreus nos ensina, porque nós iremos chegar lá. Mas no capítulo 10 vai dizer o seguinte, que não existe mais oferta pelo pecado, correto? Se eu acreditar que uma pessoa, por causa de decepções no meio que ela conviveu, no meio religioso ali, na congregação que ela viveu, se ela se afastou daquilo ali, se ela se afastou deixou de fazer uma contribuição, né? Se ela deixou de fazer uma contribuição e ela perdeu essa salvação dela por conta disso, o pregador ele é muito cara de pau em chamar aquela pessoa para reconciliar com Deus. Muito cara de pau, porque ele está de olho no dinheiro do camarada. Esse que é o que dá a entender, né? E isso é o que passa na cabeça das pessoas, correto? Por quê? Porque não existe mais oferta, né, pelo pecado. Não existe. Se existe mesmo realmente, se a pessoa crê nessa possibilidade de perca, ele não pode chamar ninguém para reconciliar, porque já perdeu, ele não vai fazer mais nada, né? E se eu começar a contribuir e fazer as coisas do jeito que é para fazer, para mim alcançar um mérito diante de Deus, então aquela pessoa que está ali, aquele fiel de 10, 20, 30 anos, ele é muito mais digno de glória do que eu, porque ele já é fiel há muito mais tempo, né? Já vez contribui há muito mais tempo, trabalha na obra há muito mais tempo, certo? E ele está sendo salvo pelas obras dele, correto? Aí as obras dele entram na salvação, e obras não salvam, né? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Se tem uma velha atravessar na rua, e eu não ajudar ela e eu perco minha salvação. E o cara que tem um ônibus, que pode carregar um ônibus cheio de velha, como é que fica a situação minha? Então não é graça, né? As religiões, elas impregnam na cabeça das pessoas que as pessoas têm que fazer alguma coisa para serem aceitas por Deus. Só que o cristianismo verdadeiro e bíblico, né, como isso aqui está nos ensinando, é totalmente oposto. Você faz alguma coisa para Deus depois que você já tem essa certeza absoluta na pessoa de Jesus Cristo. Se você não tiver, é melhor que você não faça, porque você está fazendo obra morta. Correto? Se você não tem certeza se você vai receber um corpo de glória, né, que você não vai ser glorificado, então não faça. Né? Se tem dúvida, ore a Deus, pede esclarecimento a Deus, porque senão você cai no ceticismo religioso, correto? E aí é onde muitas pessoas arrumam até problema psicológico para a cabeça deles, né? Depressão, ansiedade, porque está fazendo uma coisa, o cara, é como se você sair daqui para Uberlândia ou qualquer outro lugar, entendeu? E não ter certeza que vai chegar lá. Você compra a passagem, entra no ônibus, eu vou comprar a passagem, entra no ônibus, mas não sei se eu vou chegar lá. Né? Isso indica o quê? Que a empresa é irresponsável. Né? Ela não tem um apoio para te dar até você chegar lá. Agora, se você entrar com certeza, não, eu vou chegar lá, mesmo se o ônibus quebrar, a empresa vai mandar outro, eu vou chegar lá. Aí você tem outra mentalidade a respeito de Deus e da salvação, porque você já tem confiança naquilo. Né? A sua confiança em Cristo, na obra redentora dele, é a chave para você obter uma espiritualidade boa, né? E um melhor esclarecimento das escrituras, amém? Vamos ficando por aqui, que o vídeo também eu já extrapolei aqui um pouco, amém? Deus continue nos abençoando.